boa tarde. Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E sejam bem-vindos a mais um Be Fast Podcast. O podcast que você já sabe, se você quiser chegar primeiro, você precisa ser rápido. Nossa, eu preciso urgentemente achar, sabe o quê? Uma musiquinha de abertura pro podcast. Sim. Sabe que todo podcast que tu começa a ouvir, ele tem, tipo, sempre um... antes de... Eu sei, mas hoje tem uma musiquinha que todo mundo sabe cantar para o podcast de hoje. Parabéns! Parabéns! Vocês não sabem quem tá de aniversário hoje? Sim, foi o parabéns da Xuxa. A Luísa tá de aniversário! Hoje vai ter uma festa! Gente, parabéns! Ei! Quem nos segue nas nossas redes sociais já viu que eu ganhei um bolo temático Carlos Sainz. Não podia ser outro, não é mesmo? E também eu achei muito legal que todas as tuas amigas te deram presentes temáticos de Fórmula 1 também. Sim. Elas conhecem o eleitorado delas. Vocês acreditam nisso, gente? Eu fiz um almoço de aniversário e as minhas amigas chegaram com presentes temáticos. Eu vou fazer um unboxing pra vocês. Isso sim que é amiga. No TikTok do Pod. Do Pod? Tá bom. Ó, fiquem de olho. Vai ter unboxing. E eu também filmei preparando todas as coisas temáticas de Carlos Sainz, que também estarão no TikTok do Pod. Então, é uma semana de muitos eventos. Não podemos deixar de pensar que também temos Oscar Piastri de aniversário. Não fiz nada pro aniversário dele, infelizmente. Ele pode fazer por nós. Oscar, meu ano amigo. passado, no Grande Prêmio do Japão, né, em Suzuka, foi uma dobradinha de McLaren, que desde, acho que de 2021 não tinha dobradinha da McLaren, salvo engano, e o Piastri fez P2 e o Lando P3 na largada, e depois se inverteu no pódio, mas os dois pegaram pódio, o Lando em P2, o Piastri em P3, e obviamente quem venceu a corrida foi Max Verstappen. Obviamente? Não! Tu sabia que ano passado o Grande Prêmio do Japão foi o Grande Prêmio depois de Singapura? Que quem venceu? Carlos Sainz. E agora o Grande Prêmio do Japão vai ser depois de... Austrália. Que quem venceu? Carlos Sainz. Tá, então quer dizer que vai ter dobradinha McLaren esse fim de semana? Sim. Então ele pode fazer isso pelo aniversário dele para os fãs. Tá, entendeu? Ó, vamos fazer quem está de aniversário é você, quem ganhou o presente somos nós. Tá bom, ó, vamos fazer assim, vamos gravar uma mensagem pra ele, olha, vamos fazer tipo telemensagem. Eu faço os efeitos sonoros e tu faz a mensagem, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Alô, menino Piastri. Você que é uma promessa da Fórmula 1. Piastri, presenteie os seus fãs com uma vitória no GP do Japão. Oh, menino Piastri. Não pode rir, Giovana. Você, que é uma promessa do Zac Brown e de todos nós, vença! Ai, eu me emocionei aqui. Ai, arrasamos, parabéns pra nós. Como é que eu não pensei em te mandar uma telemensagem no teu aniversário? Graças a Deus. Ai, não. É porque o meu santo que é forte. decepção. Não, tá bom, o bolo do Sainz foi legal. O bolo do Sainz foi legal, né? Veja lá, o bolo do Sainz ficou legal. Eu amei. Gente, e assim, olha, eu acho que a gente pensou muito no que a gente poderia falar hoje. E assim, o óbvio seria a gente passar o episódio inteiro falando do GP do Japão, que é um circuito que a gente adora, né? Na verdade, esse link que a gente vai fazer agora não tem sentido nenhum. Porque nem eu era da turma do fundão e nem tem muito como a gente emendar assim. Acontece que o Grande Prêmio do Japão é a casa do menino Yuki Tsunoda e a gente enxergou como uma oportunidade de falar sobre os pilotos que são da turma do fundão do grid. Fundão. Eu não era do fundão do colégio, eu não sei o que o pessoal do fundão faz. Deve ser bem mais legal do que o que a gente fazia, que era estudar, né? Era um pessoal meio cool, eu não era. Era o pessoal legal. Eu ia dizer que eu não era cool no colégio, mas eu não sou cool até hoje, né? Era o pessoal que fica mandando os nossos reels entre eles agora. Não, mas então, a ideia... Só não pode mandar errado, que às vezes a gente recebe por engano. Às vezes chega no direct. Mas a gente tá com um fundão extra especial nessa temporada da Fórmula 1, porque pra quem não reparou, quer dizer, todo mundo reparou, né? Mas a gente tem 5 equipes que são... eu acho errado falar que tem 5 equipes dominantes, porque 5 equipes não é dominante, né? 5 equipes não é dominante. Não. Mas enfim, nós temos uma linha muito certinha entre as 5 equipes do topo e as 5 equipes do fundão, né? E aí, isso foi trazido já várias vezes, especialmente pelas equipes do fundão, né? De o quão vai ser difícil nessa temporada conseguir fazer ponto.
porque 5 equipes, 10 pilotos, a gente tem 10 espaços que pontuam numa corrida de Fórmula 1. E uma coisa que a gente ficou conversando entre nós e a gente trouxe pra vocês através da nossa rede social foi o que é verdadeiramente o fundão. Quem são os pilotos do fundão? São os pilotos que pontuam, os que não pontuam. E a gente perguntou isso lá no nosso Instagram. Parênteses, se você não nos segue, nos siga lá, por favor. E eu achei muito curioso algumas pessoas... Eu acho que algumas pessoas falaram brincando. Espero que sim. Eu acho que sim. Porque é muito fácil a gente olhar pra um piloto que quase nunca pontua, ou que tá sempre lá pra trás. Tá, tudo bem, é do fundão. Mas tem alguns pilotos que a gente para e pensa, será que a colocação dele no campeonato é um critério suficiente pra ele ser do fundão? Isso. Parênteses, a pergunta que a gente fez lá foi: quem é o seu piloto favorito do fundo do grid? Tá? Essa foi a pergunta que a gente fez. E aí, a maioria das respostas girou em torno do Zhou Guanyu, que eu achei bem legal. Eu fiquei tão feliz de ver o pessoal representando o Zhou aqui. Várias pessoas disseram a dupla da Williams e algumas pessoas disseram só o álbum. Eu respondo as nossas enquetes também. Eu também respondo. Eu respondi Valtteri e Bottas. E sobre o Valtteri, vou colocar um asterisco pra gente falar depois. Concordo nesse asterisco. E teve uma pessoa que botou o Lando. Aí eu queria saber, a pessoa que botou o Lando botou um emojinho assim também, ó. Foi uma brincadeira? O Lando que tira selfies com a avó dos outros pilotos. E a avó do álbum tá em 2050. Eu adorei aquela avó do álbum ali. É porque, sabe, eu fiquei pensando sobre essa pessoa que mandou o nome do Lando como da turma do fundão. E eu não acho que ele é necessariamente fundão do grid, mas eu acho que o Lando ele tem essa vibe do fundão do colégio. Tá, sim, certamente. Essa vibe assim, sabe, não tira o boné. Pra mim o fundão é isso, é porque eu não era do fundão. Não tira o boné, é uma briga pra tirar o capuz. Mas assim... Mas então, isso que eu acho que é uma coisa que é legal da gente pensar. O que é o fundão? O fundão é um estado de espírito. Tá, não. Mas aí... Filosofia do fundão. O fundão do grid vai ser o pessoal que não pontua de jeito nenhum? Sim. Ou são os 12 últimos, entende? Eu entendi. Tipo assim, é uma matemática bruta... E eu acho muito interessante tu ter colocado os 12 últimos, porque antes da gente gravar o podcast, eu dei uma olhadinha como é que tava o campeonato, né? Sim. E tem alguns pontos, por exemplo, se a gente for considerar os 12 últimos, a gente tá incluindo Lewis Hamilton. Sim. Porque o Lewis Hamilton tá em 10º no campeonato atualmente, inclusive atrás do Lance Stroll, que é um piloto que eu pessoalmente consideraria do fundão. Isso. Os 12 últimos são, começando então pelo 8º, correta? Minha conta matemática. Tu vai contar o Oli Berman? Se for contar o Oli Berman, começa pelo 9º. Não, né, gente? Não vamos contar o Oli, já passou já. O Oli tem torcer por ele ano que vem. O Oli tem muito mais ponto que muita gente não do fundão, hein? É isso aí. Então, ó, Alonso, Lance Stroll, Hamilton, Yuki, aí vem o Berman, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo, Ocon, Gasly, Valtteri e Sargent. Essa é a ordem de agora que estamos gravando, 2 de abril. É o dia do aniversário! Enfim. Mas eu acho muito interessante essa lista do fundão, porque tem alguns nomes que tu colocaria no fundão, mas essa ponta do Valtteri que tu levantou eu acho super interessante. Porque pra mim, o Valtteri é eu acho é um vencedor, né? É um vencedor. Quantas corridas ele já ganhou? E tem uma estatística... Sabe aquele áudio do TikTok? Detalhe bobo, né? Quantas qualidades ele tem? É o Valtteri! Corte de cabelo, qualidades do Valtteri. Qualidades do Valtteri, corte de cabelo. Sim. E ele tá numa equipe que agora tem um social media bom, né? 1º de abril veio forte deles. Ai, eu caí naquela pegadinha. Eu achei que o Zhou Guanyu realmente tava cortando um mullet no cabelo. Eu caí. Tu caiu... Olha, eu caí numa pior. Eu não quero comentar sobre isso. Tá, tu tá te recuperando ainda, né? Mas é que o Valtteri, existe uma estatística sobre ele que ele é... Se não me engano, ele é o piloto com mais pontos ao longo de toda a carreira dele a não ter ganho um campeonato. Sim. Porque, enfim, a era de dominância da Mercedes, ele tava lá junto com o Hamilton depois da saída do Nico Rosberg. E ele pontuou muito. Pra mim, é estranho pensar no Valtteri como fundão, mas também abro aqui o questionamento de seria todo segundo piloto um membro do fundão? Pode ser, porque esse pode ser um critério, né? O segundo piloto. Mas aí eu te pergunto assim, o Pérez é do fundão? O Pérez não é do fundão. Talvez seja. Tu não acha? Porque se a gente vai considerar o fundão como um estado de espírito, não necessariamente como a colocação do campeonato... Aí nós vamos colocar o Lando, nós vamos colocar... Ai, não. Eu acho que o Pérez tem vibe do fundão. Não, se a gente for ser correta e ver pra quem tá no final do grid, eu acho interessante a gente pensar naquele pessoal que é pouco lembrado.
O pessoal que é pouco lembrado e que... Isso. E eu acho que esse também era o intuito desse nosso episódio, né? Claro. Falar do Diogo Anil, falar do Tsunoda, falar do Logan Sargent. Dos meninos da Alpine que foram homenageados por nós no nosso post de Páscoa. Foram, com certeza. A Alpine é Alpino, né, gente? A vibe dos chocolatras estava intensa ali. E os meninos da Alpine, os dois são ganhadores de corrida. Coisa que tem muita gente que a gente não tá considerando do fundão, que não ganhou corrida. E pensando, por exemplo, no Diogo Anil, que a nossa turma respondeu forte o nome dele, eu achei isso muito legal. Porque ele é muito pouco falado, apesar de também parecer ser muito pouco cobrado. Tanto pela equipe onde ele tá, que entraria no nosso critério do fundão, talvez. Exato. Isso do Diogo Anil é uma coisa que chama muito atenção. E eu comentei sobre isso com a Gi, e ela trouxe um ponto que eu achei muito precioso e que a gente não fala tanto sobre, que é o protagonismo velado das figuras asiáticas do grid. Sabe? O quão importante é ter um piloto chinês, o quão importante é ter um piloto japonês, né? No sentido de patrocínio, no sentido de abrir portas, né? Como foi importante que tivessem essas pessoas no grid para que outras coisas de dentro do negócio acontecessem, né? E assim, não se contesta, por exemplo, o Diogo Anil como se contesta outros meninos que são igualmente pouco pontuadores como ele. Concorda? Eu concordo. E eu acho que na Fórmula 1, bem ou mal, a gente sempre volta pra dinheiro, né? Então, assim, é muito fácil a gente olhar pra alguns nomes tipo Diogo Anil, tipo Logan Sargent, e pensar em outras características deles, pra além da performance no carro, que possam tornar deles figuras interessantes de se manter no grid. E pra isso, eu acho que tem um ponto que ilustra muito bem essa questão, que é se a gente olha um pouco, alguns anos pra trás, no próprio calendário da Fórmula 1, a gente vai notar um GP da Coreia, que não existe mais, um GP da Índia, que não existe mais, pilotos indianos que não se vê mais no grid, inclusive... Uma equipe, né? Exatamente, e temos pilotos indianos na Fórmula 2, que daqui a pouco estaremos aqui. Mas... E por que a gente tinha isso naquele momento? Porque a gente tinha dinheiro indiano na Fórmula 1. A gente teve dinheiro coreano na Fórmula 1. E no passado, antes da gente não ter o GP da China, a gente tinha dinheiro chinês na Fórmula 1. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver como essas coisas andam uma do lado da outra. E se tu puder trazer... pra nossa discussão, aquele ponto que tu colocou sobre o Ricardo e o Yuki, eu achei, assim, incrível, muito verdadeiro e basicamente ignorado, digamos, grosseiramente. Não, então, qual foi a reflexão que a gente teve? Falando sobre essa dinâmica da equipe da RB, do Daniel Ricciardo e do Yuki Tsunoda, muita gente... Aliás, eu vou dar crédito pra quem tem crédito nessa situação. Eu vi as meninas do Fan Behavior falando sobre isso. E é um tópico que tá muita gente falando agora. A gente, inclusive, falou no último podcast da situação do Daniel Ricciardo. Mas muita gente... Foi comentado o seguinte. Se o Daniel Ricciardo tivesse com uma performance superior à do Yuki, a essa altura do campeonato... 3 corridas, mas a essa altura do campeonato... Será que o Ricardo já está sendo contestado, né? Por Exatamente. isso que a gente tá falando disso. Será que o pessoal não ia estar falando... Nossa, Ricardo vai pra Red Bull. Ricardo vai pra Red Bull. Ricardo vai pra Red Bull. E a gente, no momento atual que a gente tá agora, em que a gente vê o Yuki com uma performance superior ao Ricardo, por que a gente não tá comentando, nossa, e o Yuki pra Red Bull, hein? Será que o Yuki vai pra Red Bull? E um argumento muito forte que o pessoal traz é tipo, não, o Yuki tá ali por causa da Honda, porque é a Honda que é um piloto japonês, e esse é o papel do Yuki ali. Bom, mas no momento que ele é o piloto que tem a melhor performance da equipe, que na prática a equipe que alimentaria a Red Bull, apesar de isso ser negado, né? Mas a gente sabe que funciona como uma equipe, uma segunda equipe que abastece a Red Bull de pilotos, né? O Yuki, ele não é considerado da mesma forma como o Daniel é. Inclusive, mesmo nesse momento ruim do Daniel, e que se sabe que ele pode ser sim trocado, e eu acredito que pessoalmente tem muita chance disso acontecer, porque é uma equipe que tem histórico de fazer isso, né? Se fez com o Nick De Vries, se fez com... Depois o Liam Lawson não ficou pro Daniel voltar. A gente teve toda a função do Alex Albon com o Pierre Gasly. O próprio Max Verstappen com o Daniel Kvyat há um tempo atrás. E assim, apesar disso, o nome do Yuki não é considerado da mesma forma como o nome do Daniel é. E ponto. Por quê? E o próprio nome do Liam Lawson, porque a gente fala, o Daniel vai sair, então a gente vai botar o Liam Lawson. Que legal, vamos botar o Liam Lawson, mas a gente não fala numa ascensão do Yuki pra Red Bull. E é muito interessante a gente pensar nisso. Se fala mais numa ascensão do Liam
pra Red Bull do que do Exatamente. Não, e é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque o pessoal fala assim, tá, tudo bem, mas é porque ele tá ali por causa da Honda. Mas, honestamente, se a gente vai parar pra olhar quem tá ali por patrocínio e quem não tá por patrocínio, quem é ali que não tá por patrocínio? Custa dinheiro tu correr na Fórmula 1. Com certeza. E é uma questão muito interessante. E a gente não tá nem falando do Stroll, né? Não estamos falando do Stroll, estamos falando, assim, desde gente que tem um patrocínio muito forte, porque, por exemplo, o Nicolas Latifi, que ele corria também na Williams e, inclusive, enfim saiu. Ele era um piloto que estava muito ali porque ele trazia um patrocínio da Sofina muito forte para a equipe. E a gente sabe que a Williams estava numa situação um pouco precária e eles estavam valorizando muito um patrocínio desses. E a própria vinda do Logan Sargent foi também por uma questão de se ter um piloto americano, né, para patrocínios americanos. Essencialmente um piloto americano numa época em que os grandes prêmios dos Estados Unidos estavam sendo ampliados. Exato. Né? Assim, falando grosseiramente. Não, com certeza. E é uma coisa, tipo assim, pra tu chegar até a Fórmula 1, antes da Fórmula 1, não é simples assim, tu percorrer esse caminho se tu não tem dinheiro, se tu não tem um patrocinador. Então, é muito interessante a gente ver os patrocínios individuais de cada piloto, porque uma coisa que eu gosto de ver na Fórmula 3, Fórmula 2, são os pilotos que têm, tipo, alguma empresa com um nome que é o próprio sobrenome. Não, eu acho curioso, porque é uma coisa que até tu não vê tanto na Fórmula 1, mas é engraçado ver nos macacões, enfim. Corretos, né? Não, com certeza. E é o tipo de coisa que, assim, quem que tá ali que não teve um dinheiro? Porque se a pessoa não tem dinheiro de família pra colocar ali capital privado, ela vai precisar de um patrocinador. Não é tu participar da academia júnior de um time grande que vai te colocar ali 100%. Tu precisa de mais dinheiro. Então, no momento que a gente vai começar a falar, nossa, o Yuki tá ali só por causa da Honda, só por causa da Honda. Tá, e quem ali não tá só por causa de dinheiro na Fórmula 1? Então, partindo dessa lógica, quem é o fundão? São os 11 últimos? Eu acho que o fundão, sim, eu acho que é um bom ponto de partida, mas eu acho que o fundão é o pessoal que não é muito lembrado. Na minha percepção, o pessoal do fundão é o pessoal subestimado ou sem querer pegar esse discurso do perdedor, do... Sim, não é necessariamente quem menos pontuou, apesar de incluir quem pouco pontuou. Exatamente, porque a gente tá num campeonato que nesse momento o Lance Stroll tem mais pontos do que Lewis Hamilton. Quem vocês acham que é mais do fundão? Não, o Hamilton não é do fundão. Exatamente. O Stroll, eu diria que ele é o último. Exatamente, porque na minha opinião, inclusive já falei isso outras vezes, eu acho que o Lance Stroll é um grande piloto. Assim como eu acho que pra correr na Fórmula 1 não existe ser um piloto ruim. Acho que tem pilotos que são melhores do que outros, mas enfim, isso é uma outra conversa pra outro momento. Concordo. Mas Lewis Hamilton e Lance Stroll, quem que é do fundão? Será que é realmente quem tá atrás do campeonato? Quem tá atrás do campeonato é o Hamilton. Então assim, existe uma situação, vamos ver, de quem é do fundão e de quem está no fundão. Por exemplo, o Valtteri está no fundão, mas ele não é do fundão. Porque o Valtteri, ele é amigo do fundão. Ele passa recreio com o fundão, mas ele tem um histórico de vitórias e teve esse momento de destaque como piloto, mesmo que fosse um segundo piloto. É que ele tá na era Golden Retriever dele, junto com o Alonso. Aliás, gostaria de saber, o Alonso está no fundão ou ele é do fundão? Ele talvez esteja, porém talvez nem esteja, pois está em 8º. Eu acho que ele não está, nem é do fundão. Eu também acho. Eu acho que não. E o Alonso, ele tem um pouco dessa qualidade meio Hamilton, de que ele se segura por conta própria ali também. Tá, e olha só, o Alonso, ele não é do fundão por toda a carreira dele, né? Um vencedor. Uhum. Agora, ele também não é do fundão dirigindo um Aston Martin. Exatamente. E isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção nas respostas, porque muitas pessoas disseram que gostam muito dos pilotos do fundão da Williams. E pra mim é muito estranho pensar, apesar de estar já me acostumando a essa realidade, uma equipe como a Williams estar no fundão. Exatamente. Entendeu? Porque não são só os pilotos neste caso, a equipe também está no fundão, assim como a Alpine. E é muito interessante. Concorda? Eu concordo 100%, porque é um exercício legal de falar, especialmente pra quem começou a acompanhar a Fórmula 1 mais recentemente. Dá uma olhadinha em anos que tu não acompanhava a Fórmula 1 e vê as equipes que estavam competindo nesses anos. Tem muita equipe que tu não te lembra, que tu nunca ouviu falar, a equipe que existiu por 2 anos não existe mais. Que esse ano pra nós é o quê? Uma Kick Sauber? Visa, Cash, App, Pay, Now, App... Será que daqui a 15 anos a gente vai se lembrar da Stake F1, que ano que vem já vai ser a Audi?
Ano que vem, não. Ano que vem, não. 26. Mas 26? Eu tô meio confusa com essa função da Audi. Quem vai estar lá? Vamos falar sobre isso em algum momento, por favor. Mas A gente fala questão. com essa voz, depois dá um arrependimento na hora de editar. Ai, depois eu fico chorando no meu Nossa quarto. senhora! Mas é isso aí, pessoal. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar, será que daqui a pouco a gente vai se lembrar do My Stake F1? Claro que não. Não, exatamente. Tipo, a própria Alpine. A Alpine é uma equipe super nova. Prefiro não opinar. Tu prefere não opinar? Tá bom. A Alpine, ela era a Renault. A Renault era a Benetton. A Benetton foi uma equipe que foi conhecida pelo Schumacher, que correu na Benetton. Mas Benetton. United Colors. Mas, ó, às vezes pergunta pra alguém que acompanha mais recentemente esporte, será que você sabia que tinha uma equipe da Benetton? Ou então, antes da Red Bull ser Red Bull, ela era Jaguar. Será que as pessoas sabiam que tinha equipe da Jaguar? É muito interessante a gente voltar nisso e pensar nessas coisas que passam. A quem interessa calar a Jaguar? Mas é isso que a gente fala da Williams. A Williams é uma equipe super clássica. Sim. E ela é considerada do fundão. Será que não deveria? Quando, na verdade, a gente talvez associaria a Williams muito mais a uma Ferrari. Tá, mas é isso que eu quero saber. A Williams é do fundão ou os pilotos que estão na Williams são do fundão? Os dois. Eu acho que a Williams é do fundão nesse momento. Eu não acho. Eu acho que a Williams é do fundão. E eu acho que a Williams, ela tá trabalhando muito pra sair do fundão. E eu acho que uma hora dessas ela vai sair. De preferência nos próximos anos, por favor, vamos lá, Na última James corrida, Dawes. inclusive, ao invés de correr com 2 carros, correram com um só. Tá indo bem rápido mesmo. Isso aí é coisa de fundão, né, gente? Vamos dizer que não é de fundão. É. Mas eu acho que a Williams é de fundão, porque eu acho que o fundão, ele não é um estado fixo. Eu acho que tu pode estar no fundão. Ai, que bom, né, gente? Assim, bem melhor. Sim, não é uma... Correndo bem rápido vai resolver, aposto. A Fórmula 1 não é uma sociedade separada por castas. Eu acho que tem uma certa mobilidade social. Mais ou menos. Nesse sentido, né, gente? Vamos falar aqui o que é a verdade. Porque se eu for começar a falar de outros sentidos, eu vou discordar da minha própria opinião. Mas eu acho que a gente cada equipe tem o seu momento. Porque, por exemplo, poderia se dizer que a Mercedes não é do fundão. A Mercedes é uma equipe relativamente nova na Fórmula 1, se a gente for considerar. E, aliás, uma equipe... mas não tem como considerar ela do fundão, né? Mas uma equipe que agora tá com um desempenho bem inferior, não dá pra considerar do fundão. Mas se continuar assim, se continuar piorando, cada temporada pior, não tem a história que uma Williams tem, por exemplo, e a Williams foi do fundão. Então, eu acho que a turma do fundão é o pessoal que também relaciona essa falta de performance com também a falta de relevância pro esporte. E não digo no sentido de essa pessoa merece ser relevante. Eu digo no quanto essa pessoa ou essa equipe é considerada no esporte. Sim. Então, inclusive, eu achei muito interessante que teve os dois, o Logan Sargent e o Joe Guanyu. Nos últimos meses, os dois participaram de algumas entrevistas, tipo... publicações traçaram perfis sobre eles deram umas entrevistas muito interessantes sobre se sentirem um pouco fora de lugar no mundo da Fórmula 1. Com toda razão, né? Exatamente, de uma certa forma excluídos ou não bem-vindos. E tudo bem, a gente pode falar de performance, mas eu acho que vai além da performance. Porque por que os colegas dele, por exemplo, não têm esse sentimento necessariamente? Sim. Por que o Alex Mesmo Albon... ocupando pontos parecidos, né? Exato, por que o Alex Albon... o Alex Albon e o Logan Sargent nenhum pontuou numa corrida. Por que o Alex Albon tem esse pertencimento maior? Então, eu acho que vai um pouco além da performance e vai pra essa característica do fundão. Sim, eu concordo. Eu adorei falar disso. Eu achei muito tri também. E aí, a gente já tá ali com o tempo do pod, então não vamos fazer aposta, né? A aposta vamos deixar pra depois, outro dia. Não quer fazer uma apostinha? Dá tempo de fazer aposta. Então vamos apostar uma coisa. Então vamos apostar uma coisa. Na última corrida, na Austrália, teve uma dobradinha da Ferrari. Ano passado, no Japão, teve uma dobradinha da McLaren. Uhum. Qual equipe vai ter dobradinha no Vale Red Bull? Não, mentira, tô brincando. Não vale o que realmente vai acontecer. Não, uma coisa que eu... Não vai, o Pérez não entendeu o negócio do rápido. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sei que a gente tá postando da dobradinha, mas eu vou dizer assim, eu acho que o Verstappen vai ganhar. Não porque é óbvio que o Verstappen vai ganhar, mas eu acho que ele vai estar com fogo, assim, sabe? Vai querer correr bem rápido, né? O pessoal não entende isso. A motivação. Olha. Mas, porque vocês lembram o massacre que foi o Japão do ano passado? Ninguém tinha dúvida de que o Verstappen ia ganhar aquela corrida. Uhum. Porque ele tinha perdido a outra. Ele queria recuperar o tempo perdido. E ele já está esquiando com a Pi. Não sei se você eu vi
Eu vi no Instagram da Kelly Piquet, Ai, quem quiser ver tá no feed. Achei chique, hein? Esquiar no Japão. Chique. Chique! Eu achei chique também. Chique. Bom, eu vou apostar numa dobradinha da McLaren. Eu também. Não tô, porque necessariamente eu Piastri acho que vai acontecer. P2. Ele vai estar de aniversário. Vamos, meu menino Piastri! Não, ó, eu vou apostar na dobradinha da McLaren, não porque eu acho que é a mais provável, mas é porque é o que o meu coração tá me falando. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Eu vou usar a minha camiseta Landoscar pra assistir a corrida, pra dar uma manifestada, assim. Eu pensei de usar ela hoje, mas eu queria ela bem cheirosinha, bem limpinha pra usar na corrida. Então vai ser isso que vamos ter. Downy me patrocina. Nossa, Downy me patrocina muito. Nós amamos você, Downy. Mas a gente vai parar de falar daqui a pouco, eu não preciso nem pagar pra nos patrocinar, a gente tá falando. Mas... Então é isso. É isso! Vamos lá, então! Pessoal, eu gostaria de agradecer pela companhia de vocês, pela audiência. Gostaria também de falar que nós estamos muito gratas pela companhia que vocês têm nos feito aqui, especialmente no Spotify. Mas Estamos também muito nas impressionadas. redes. Muito obrigada por estarem ouvindo essas conversas aqui que a gente tem de vez em quando. Hoje eu achei que foi uma conversa muito interessante, especialmente de duas pessoas que nunca foram do fundão. Mas se vocês querem continuar ouvindo essas duas pessoas, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais. Nós somos @BeFastPodcast em todas elas. E é isso. E se você também acha que para chegar primeiro você tem que chegar bem rápido, aqui é o seu lugar. Be Fast Podcast. Tchau! Tchau, pessoal! Aqui vai ser quando vai entrar a musiquinha, entendeu? Dum, durum, dum, 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 dum.